Muito bem, então, retomando aqui a nossa aula, quero saber de vocês mais perguntas a respeito do que a gente aprendeu até aqui, seja nessa aula anterior ou em todo o curso, dúvidas, comentários. Vamos bater um papo sobre isso antes de prosseguirmos. Tem algo que vocês gostariam de comentar, perguntar, explorar sobre o assunto, ou sobre aquilo que foi dito, ou algo relacionado à matéria, que seja motivo de sua curiosidade ou dúvida, também pode colocar. Ô, Bispo, posso falar? Opa, Raimundo, chega mais. Então, quando se trata do coração aquecido, eu vejo assim que nós temos essa grande dificuldade hoje nas igrejas por causa do púlpito, né? Hum, É muita gente querendo subir no púlpito, muita gente querendo pegar no microfone. Eu até brinco com o pessoal, falo, olha, você quer pegar no microfone, você tem que lá em cima tremer. E se lá em cima você não tremer, tem coisa errada. Então eu vejo que dentro das igrejas, num contexto geral, falta muito compromisso e as pessoas é, não estão vivendo o amor de Cristo. Eu não quero generalizar, mas a gente sente isso e isso me deixa o coração muito triste, né? Porque Jesus morreu por mim e eu sei quem eu era. Então eu sei que grande transformação Deus fez na minha vida. E quando eu vejo que irmãos que hoje possamos estar andando juntos e que o Senhor fez grandes obras na vida deles e eles grandes obras apalpáveis e as pessoas ainda não conseguiram mudar o seu comportamento de vida, né, o seu testemunho. Né? Tem gente que se fala até que eu sou a Bíblia, né? Você é a Bíblia. Né? hum. Aí a arrogância, né? O orgulho espiritual, o legalismo pode estar por trás disso também, e também a hipocrisia também, né? Como acontece em muitos casos. Você fala sobre pessoas que não têm talvez o coração aquecido, ou que não são transformadas, né? Mas que querem, que gostam dos cargos. Aí lembra muito os fariseus, né? Que eles gostavam da posição. Alguns até criam em Cristo, mas não confessavam por medo de perder os seus postos, o seu lugar, o seu status, né? Tem gente que vê na fé, no evangelho, na igreja, uma oportunidade de status, a exploração política também da coisa, ou da posição, isso de querer os holofotes, ou de querer, sabe, brilhar, né? E às vezes faz que nem Moisés, né? Às vezes não tem mais brilho, mas está com véu ali na cara, né? A aparência de quem ainda tem a glória de Deus. Eu gostei muito de uma frase, até postei essa semana, repostei, né? Recebi, repostei, que era do Billy Graham, que falava, comparava o, o rei Saul com o rei Davi. Chegou um ponto que o escolhido de Deus, que era o Saul, ele desobedeceu, né? Se distanciou de Deus, até mesmo por arrogância, né? Ele começou a se achar também. E aí Deus ungiu a outro, né? Através do Samuel, ungiu a Davi. Então, houve uma época em que nós tínhamos um rei com coroa, mas que não tinha unção de Deus mais. E tínhamos um que não tinha coroa, mas tinha unção de Deus. Então, tem pessoas muitas vezes que só se preocupam com a coroa, né? Ou se preocupa com a posição ou com o cargo, quando o mais importante já está perdido, que é a bênção de Deus, que é a graça de Deus, que é o favor de Deus. Então, é triste isso. Isso é triste, é lamentável. Então, o que a gente quer? É claro que é importante que, bom,
Eu não estou dizendo que não seja importante você ter também o reconhecimento humano, né? Mas não é isso que a gente busca em primeiro lugar. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa ter o favor divino do que os aplausos humanos. Se as pessoas podem, de repente, reconhecer que você é um servo de Deus, isso é muito bacana, né? Se a igreja pode reconhecer isso, se você pode um dia é, é, ser reconhecido também o seu valor pela própria comunidade, isso não é algo que a gente despreza, não é isso que a gente está contra, não é? Mas o problema é só isso, né? Quando é só isso, e você coloca um véu, você faz de tudo para poder só conquistar esse tipo de coisa, os seus interesses são outros, aquilo que a gente falava do amor, não tem um amor, né? Não tem. Você pode ter tudo, você pode ter toda a aparência da piedade sem o amor, né? Então, aí a gente vai entrar na questão do que é realmente a santificação, né? Porque a santificação, Jesus ele não se enquadrava muito bem, ele era criticado de não ser santo, sabe? Diziam que ele era comilão, ele era visto comendo e bebendo, né? Na companhia dos pecadores. Pô, olha com quem que você convive. Ah, se você fosse santo, você estava no clube dos santos aqui, que somos nós, os fariseus. Mas você está lá com Zaqueu, está lá com Levi, você está conversando com uma mulher samaritana, à plena luz do dia, coisa que os judeus não faziam, ainda mais com uma mulher com uma má fama como aquela, né? Que já tinha tido vários maridos, né? Então, até os discípulos de Jesus maldaram. Jesus está defendendo a mulher pega em adultério. Jesus era meio comprometido, a imagem dele não era muito boa entre os santarrões, né? O primeiro milagre que ele faz é transformar água em vinho. Você imagina, então, né? Numa sociedade como a nossa, que é tão legalista também em relação a todas essas. Jesus não, ele ia ser expulso da maior parte das igrejas, pode ter certeza. O escândalo seria assim: Jesus escandaliza nesse ponto, né? Ele trabalhava no sábado, ele permitia que seus discípulos comessem com as mãos impuras, por lavar, né? Impuras por lavar, né? Não cumpria aquele rigor da lei do que se esperava. Então, Jesus, a santidade de Jesus era questionada o tempo todo, né? Que santo que nada. Olha lá, olha com quem que ele está andando, olha com quem que ele está comendo, olha na casa de quem que ele foi, olha com quem que ele está bebendo. Ele está impuro, ele deixou os leprosos, tocou nos leprosos. Então, Jesus estava o tempo todo infringindo regras, assim, essas picuinhas que Jesus até chamou, né? Vocês coam o mosquito, mas se engasgam com um camelo, né? Então, a santidade de Jesus era do coração, era da essência, mas não estava enquadrada nesse legalismo, nesse rigor, que Paulo também bate de frente. Pega em Colossenses capítulo 2, ele fala assim: olha, não se sujeite àqueles que digam, não comas isso, não bebas aquilo, não toques nisso, não faça aquilo outro. Não entre nessa de maneira alguma, né? Porque essas coisas, essas regras, não têm poder nenhum contra a sensualidade, né? E a gente vê esses santarrões, essa turma toda aí, caindo nos pecados mais grosseiros possíveis, né? Então aí a gente vai ver o que é realmente santidade. É um coração puro e é o amor, né? É tratar os outros como gostaria de ser tratado, é o respeito, é fazer o bem e ter um olhar de compaixão. Jesus ainda coloca assim: misericórdia quero e não sacrifícios. Era uma turma lá da religiosidade daquela época cheia de sacrifícios, cheia disso, daquilo, aquilo outro. E Jesus fala assim: misericórdia. Cadê a misericórdia de vocês? É isso que Deus está esperando. É isso que Deus quer, misericórdia, né? O jejum que Deus quer, não é que eu sou contra jejum, tá? Não sou contra as boas obras, nem a santificação. Para mim, ó, é aquilo que eu sou que nem Paulo. Se você não come, para o Senhor você não come. Se você come, para o Senhor você come. Se você não bebe para o Senhor. Mas se você bebe para o Senhor. Ou seja,
quer você faça uma coisa, quer você não faça, tudo que você vai fazer para o Senhor. E você não julga o outro, porque a consciência do outro é diferente da sua. Né? Não imponha você os seus valores, as suas regras sobre a outra pessoa. Eu admiro muito aqueles que falam assim, olha, eu não vou me casar, né? Eu não tive esse dom. Mas eu quero ser um eunuco para o reino de Deus. Eu quero, como Paulo, inclusive, ele orienta todo mundo a ser como ele. Não casem, não casem. Seja como eu, né? Dediquem-se. Se ficou viúva, permaneça viúva. Dedique-se. Não casou, não case. Sirva ao Senhor. Olha o que ele ensina e apregoa. Mas ele diz assim: mas se você não tem essa vocação, é melhor casar do que viver abrasado. Então, isso não é para todo mundo. Mas Paulo está ensinando que dentro do reino de Deus tem esse espaço mais, sabe? Uns vão ser mais rigorosos nesse ponto, mas não julguem os que pensam diferente, os que não seguem esse rigor de regras disso, daquilo outro. Tem aqueles que não bebem café, então parabéns para você, não bebe café, pronto. Ótimo, passar bem. Agora não vem julgar os que bebem café e comem carne de porco. Eu estou falando de quem? Dos adventistas que fazem disso um caminho de salvação, né? Então é um legal, você volta para o Antigo Testamento, você volta a guardar o sábado no rigor das 18 horas, no sistema judaico e tudo mais. Paulo diz assim, tem aqueles que fazem diferença entre dias e dias, e tem aqueles que consideram iguais todos os dias. E eles todos são cristãos, não tem problema nenhum com isso, são coisas secundárias. Ah, batiza por imersão, batiza por aspersão, batiza desse jeito, batiza criança, batiza adulta, apresenta, faz. Gente, essas são coisas secundárias. Dentro da igreja metodista ali vai ter gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro. O ruim é quando a gente quer impor essas coisas secundárias sobre os outros. A gente agora, sabe, se torna legalista, cheio de regras, cheio de dedos, cheio de coisas. E isso não é a santidade. Isso é o que a gente imagina que ela seja, é isso que está na nossa cachola muitas vezes. Tem que ser assim, não pode comer isso, não pode ter que vestir de tal jeito, não pode cortar cabelo. Para algumas igrejas lá não pode, mulher não pode rapar o pelo, ou os homens não podem fazer a barba. É um negócio assim, né? Ou então a outra o homem tem que fazer a barba. Tem igreja que o Navarro não prega em algumas igrejas, porque são igrejas evangélicas, barba não, eu também não, estou fora. Tá dando para entender que isso é uma coisa da cabeça, é pequeno, é mesquinho, sabe? E Jesus bateu de frente com tudo isso. Jesus chegou pros, como que é o nome lá, para os fariseus, para aqueles religiosos que o julgavam, estavam sempre querendo algum motivo para pegá-lo, né? A dizer assim: veio João Batista. Ele falou assim, a gente toca música e vocês não dançam. A gente dá um tom, vocês vão para outro. Aí veio João Batista, não comia, não bebia, era um essênio, né? Uma seta, era um ermitão. Um cara, tipo o Elias lá um beduíno mesmo, né? Daquele tipo dos beduínos e tal. Comia o quê? O que ele comia? Mel silvestre e gafanhoto, né? Uma pessoa com uma dieta regrada. Ele é o pai dos monges, digamos assim, de todos os mosteiros, de todos os ascetas. Sabe? Vivia num deserto. É uma figura extraordinária. E tinha muita gente que o seguia daquele rigor e tudo. E Jesus não o está criticando. Jesus o respeitou, nunca disse que ele devia mudar de postura. Veio, então, João Batista, não comia nem bebia e vocês não o aceitaram. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, vocês dizem, eis aí um comilão, um glutão e um bebedor de vinho. Olha, aí Jesus não escapa do rigor. E os caras são uns baitas, uns hipócritas, porque não aceitaram João Batista. Porque se tivesse aceitado João Batista, tinha aceitado Jesus, porque João Batista testificou, foi dele, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso, não aceitaram o testemunho de João.
né? E olha que interessante que o João, com aquele rigor todo, viu Jesus que era, né, primeiro milagre já transformar água em vinho. É completamente diferente do outro, já é diferente. É visto em festa, é visto na companhia, comendo e bebendo na companhia dos pecadores. É um escândalo, Jesus. Jesus é um escândalo para o próprio João Batista, mas não foi. Jesus, o João Batista testificou dele. E Jesus respeita o jeito e a religiosidade dele, a maneira dele de ser. Então, não existe uma única maneira de ser cristão. Essas coisas todas a gente. Só que uma coisa que Jesus espera da gente é que a gente não julgue o outro, né? Que a gente não se escandalize, que a gente entenda que existe outro jeito de ser cristão, cada um segundo a sua consciência. Se na sua consciência começar carne sacrificada, eu vou para um debate agora, dia 4 tem um debate, me chamaram hoje. Comer carne sacrificada. Pode, um cristão pode comer? Para Paulo, pode. Agora, ele diz, não, nem pergunte por motivo da consciência, porque para ele, os ídolos não são nada. Aliás, só tem um Deus, o restante é tudo. Sabe, a gente enche muita bola dos ídolos, né? Tem uns crentes que eu acho que eles acreditam mais nos ídolos, no poder dos ídolos, do que os próprios idólatras, né? Eles acreditam muito naqueles poderes todos e tal. Talvez eu esteja falando da minha amiga Neuza Etioca, também foi metodista. Ou seja, cria todo, sabe, vê demônio em tudo quanto é canto. Eu não ignoro as ações do demônio, mas aquilo fica uma coisa descompensada, fora da curva, né? Tudo tem que ver demônio. A batalha espiritual vira aquele negócio de confrontar os demônios, de descobrir quais são os seus nomes e tal. Eu vejo o apóstolo Paulo indo de missão em missão, sem fazer todas essas, né? Esses preparativos, essa coisa assim. Mas ele está orando, onde eu vou, entra a luz, meu irmão. Onde eu vou, é a graça de Deus, está Cristo comigo, né? Eu oro, eu sei que eu vou ter resistência do maligno, eu sei que eu vou ter batalha, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, essa perspectiva é diferente do que a gente vê aí, os cristãos amedrontados pelos ídolos, e se eles vão assim num terreiro de macumba, nossa, eles devem passar mal, eu acho que eles passam mal. Eles dão muito crédito a todo o poder do mal, do demônio, dos ídolos e de tudo aquilo lá. Para Paulo, olha a palavra de Paulo, os ídolos não são nada. Deus falou isso já no Antigo Testamento. Esses ídolos, eles têm olhos, mas não veem, não. Tem boca, mas não falam, não. Olha, meu, os crentes têm que aprender com a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Então, os idólatras estão perdendo o maior tempo ali, porque só há um Deus verdadeiro e tremendo e poderoso. Então, a carne dos açougues servida ali nos mercados da época, boa parte dela vinha desses rituais pagãos, idólatras e tal. E os cristãos, na sua grande maioria, eram bem pobres. E essas carnes eram vendidas, eram mais baratas, sabe? E aí ficava aquele negócio, olha, e se for? O preço sugere que seja proveniente de tal culto pagão e aquela coisa toda. Era isso que estava rolando lá na igreja de Corinto. Né? Aí Paulo vai e diz para eles, olha, os ídolos não são nada, tudo recebido com ação de graça é puro, já está purificado. Agora, não pergunte a origem, o motivo da consciência, porque você vai ficar, eu sei, eu já conheço, você vai ficar encucado, já vai passar, mas já vai engasgar, já vai descer ruim. Então, sabe, é por causa da consciência. Mas ele diz assim, olha, recebido com ações de graça, isso aqui não é nada. Aproveita o preço e passar bem. Mas não pergunta, porque a sua consciência pode ficar perturbada, né? E ele sabe muito bem, de onde veio. Agora, se eu sei, se eu não vou lá num culto pagão e eles acabaram de sacrificar, eu vou comer um pedaço de. Aí eu estou quase que participando desse culto. Aí eu acho errado. Eu acho que é isso que Paulo também condena isso, né? Agora, onde que a gente mora? No Brasil. Se a gente morasse na Bahia, então,
Qual é a certeza que a gente ia ter que aquele restaurante não é de um macumbeiro, aquele açougue não é de sabe? Uma vez eu evangelizei, eu falo, eu evangelizei não, mas a igreja evangelizou, eu discipulei, eu preparei uma, uma mãe de santo de terceira geração. A avó dela tinha sido, a mãe dela tinha sido e tal. E eles tinham um açougue. E quando eles se converteram, bom, até o batismo foi, no momento do batismo, manifestou lá o demônio. Isso aí tem até filmado, gente. Foi um negócio. Foi bonito que a igreja orando, aí eu expulsei o demônio, assim, descendo ali no batisté. Foi lindo. E ela está na fé até hoje, tá? Só que o marido dela tinha um açougue, e quando eles se converteram, primeiro pegar todas aquelas roupas de macumba, de banho de santo, para jogar fora, os ídolos e tal. Aí eles contaram uma coisa que tinha lá. Eles tinham um negócio, um bicho que foi sacrificado, que não sei das quantas, que era dentro do refrigerador geral grande lá do açougue, tinha um negócio sacrificado lá para a bênção dele, sei lá do que. Aí isso aí tivemos que nos desfazer disso. Tá percebendo? Então, como é que você vai ter certeza que você vai numa açougue aqui? E eles não pareciam assim, que você olha, tá tudo bem, né? As pessoas não têm cara que são dessa ou daquela religião, a não ser quando estão vestidos. Então, aquele dono do mercado, sabe, os cristãos estão muito preocupados às vezes com essas coisas. E Paulo está dizendo assim: olha, relaxa, nem pergunta por motivo da consciência, aproveita o preço, sabe, recebido com ações de graça, está tudo purificado. É isso aí, tá percebendo como é que. Só que tem aqueles que ficam muito encucados e tal, né? Então, vou debater sobre isso aí. Não sei no que vai dar, não sei o que vem do lado de lá, mas eu já caminho por aí, eu caminho na onda do Paulo. Paulo, ele manda muito bem nisso. Ele manda muito bem. E é isso aí, gente. Mais alguma questão? Fique à vontade, tá? Nada de ficar aí acanhado, não. Qualquer O assunto sobre bispo, uma salvação. pergunta sobre o pecado, morrer em pecado, enfim. Tá. Eu sempre ouvi, eu não sei se é bíblico, mas que se você faz, tá, você está caminhando em santidade, bonitinho, mas se você peca e morre em pecado, você perde a salvação. Isso é Eu ia participar de um calvinismo ou é debate. arminiano? É, ia ter um debate esses dias sobre isso. Aí eu acho que a minha resposta é que eles perguntam, porque eles querem sempre que a pessoa responda uma coisa diferente da outra. Eu acho que já tinha alguém que tinha respondido de um jeito, eu ia participar de um debate com essa questão. Alguém que o debate seria sobre vício, alguém que morre com vício, se é salvo ou não. Ou morreu num pecado. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. É um assunto complexo. É difícil dizer algo a esse respeito. Eu sei que só Deus é capaz de julgar isso. É, é, tem muitos textos da Bíblia sobre a necessidade de estar vigilante. Vigiai porque você não sabe a hora. A necessidade de estar com a lâmpada cheia do azeite, não é? Também. Então, essas passagens indicariam que uma pessoa que, no momento de sua morte, fosse pega de surpresa, desprevenida, estaria em maus lençóis, certo? Agora, por outro lado, a gente tem algumas passagens curiosas, né? Estou lembrando de uma aqui, quer ver? Paulo falando assim: olha, vê de cada um como edifica. Cuidado, porque se aquilo que você está edificando for feno,
Se aquilo que você está edificando for palha, o fogo aprovará no dia, né? E se o que você edifica é feno e palha, vai ser consumido pelo fogo. Vai sobrar o quê? Vai sobrar nada. Mas Paulo ainda diz o negócio, mas esse mesmo ainda será salvo, como que pelo fogo. Olha lá, então agora eu já não estou entendendo mais nada. Então, o que que é? É ou não é? Então, é difícil dizer, sabe? É difícil dizer. De alguma maneira, nós não vivemos em plena santidade o tempo todo. Tinha um irmãozinho muito querido da igreja, também eu acho que ele exagerava um pouco na dose. Ele, o seu Sebastião, era um senhorzinho, mas um homem, eu diria, um homem santo de Deus. Tudo que eu sabia dele era um homem santo puro, simples, todo mundo. Ele trabalhou, ele constituiu uma família, todos crentes, uma esposa que o amava, e ele já tinha mais de 80 anos de idade e trabalhava no serviço. Ele era copeiro, assim, né? E todo mundo lá na empresa, sabe, amava ele. Era um homem amável, um homem de, de simplicidade, pureza, de beleza. Toda vez ele orava dizendo assim: Deus perdoa a, a nossa a multidão dos nossos pecados. Isso era uma frase que eu acho que ele decorou essa. Eu era o homem que eu achava mais santo da igreja, que orava assim, todo domingo ele estava, perdoa a multidão dos nossos pecados. Eu achava realmente muito exagerado. Eu falei assim, meu, não é multidão assim, mas talvez, bom, é complicado. O que a gente peca por omissão? Tem muito bem que a gente podia ter feito que não fez. Só aí a gente já toma um vareio legal, né, meu? A generosidade que a gente devia ter praticado, que não praticou, o perdão que a gente devia ter oferecido, e a ira, vamos falar da ira então, quantas vezes nós nos iramos na semana, perdemos a estribeira, a medida das coisas, erramos como marido, como esposa, como pai, e errar como pai, nossa, que beleza quando a gente se torna pai, que facilidade de cometer erros, nós estamos... É muito pecado que a gente comete com o pai, né? Ou porque disciplina severamente demais, ou porque não disciplina adequadamente, ou porque é mole demais, ou porque se ira, porque bate com ira, ou porque não bate nunca também. Não tem jeito de você escapar, você vai estar lascado, todo mundo vai pecar como pai, vai pecar como marido, vai pecar como namorado, como namorada, como, sabe, na igreja, é a inveja, é o ciúmes, é a competição, é a tristeza que toma conta do nosso coração, é a amargura que a gente não consegue ver, são os traumas do passado, é a nossa vida. E se a gente for ver, como. Aí dizer assim, se morrer em pecado, eu acho que vamos morrer. Eu vou já jogar uma. Eu acho que no momento de nossa morte, nós vamos estar ainda complicado com alguma coisa que ainda não resolvemos tão bem assim. Ai, É, eu lembro de uma época da minha vida, quando eu tinha 13, eu cresci na igreja, mas dos 13 aos 16 eu fiquei fora. E nessa época, porque eu não me enturmava, eu era um adolescente e não tinha um trabalho para adolescentes, eu já não era mais criança e não me identificava mais como criança e não me identificava com aquele grupo de jovens, então eu fiquei deslocado e foi o momento em que eu me afastei. 3 anos, basicamente, que eu fiquei afastado. Então, mas eu lia a Bíblia todos os dias, orava todos os dias, mas eu falava palavrão, eu estava vivendo assim, não muito firme nas coisas de Deus, estava meio desconectado, meio assim, estava um tanto mundano, não totalmente mundano, eu tinha ainda meus valores, meus princípios, todo o ensino do meu pai, da minha mãe, um temor de Deus, tanto que eu orava todos os dias assim, Deus, não permita que eu morra nesse estado. Me ajuda, me socorre, Deus. Eu sentia que eu não estava tão bem, entendeu? Eu falava, meu, eu estou mal, o senhor sabe que eu não estou certo. Sabe, eu acho que tem muita gente na luta aí, meio como eu ali,
quem vai dizer isso? Quem vai saber essas coisas? Só Deus mesmo. Então, aí eu deixo isso nas mãos do Senhor. Há possibilidade de repente, aquilo ser sério e você ter negligenciado, vez após vez, todos os avisos, todas as ações do Espírito, e você, de repente, ser pego desprevenido simplesmente porque você negligenciou a graça, e há um risco grande. Agora, pode ser que você esteja em luta, esteja, sabe, alguma coisa ainda está em crise. Então, Deus sabe, Deus é capaz de julgar. Pode ser salvo ainda que como que pelo fogo? Pode, alguns. Aí daí, sabe, desse texto veio a doutrina do purgatório católico, né? Vem dessa coisa. Salvo como que pelo fogo. Então, essa pessoa não estava santificada devidamente, mas vai passar por um foguinho antes de entrar no reino dos céus. É um purgatório, vai precisar purgar como que pelo fogo. Daí vem a doutrina do purgatório. Bom, é o único texto que daria alguma margem para isso, mas independente disso, sem defendê-la e sem combatê-la, só Deus sabe se tem, se não tem. Eu não boto muita fé nisso, eu procuro estar com a minha lâmpada mais acesa aqui, né, vigiar e orar, pedir a Deus que tenha misericórdia. Talvez ainda continue fazendo aquela oração assim, Senhor, me guarde de tropeçar, né? Livra-me do mal, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Ó Senhor, não desista de mim. Eu acho que isso é bacana, essa é a nossa jornada, né? Na nossa fraqueza, mas Ele é a nossa força. Mais alguma? Amém. Acho que você testificou o irmão Sebastião, viu, bispo? Você viu? Tá vendo? Aquilo eu estranhava, achava, nossa, mas que isso? Ô, Sebastião, você nem peca nada. Onde que o senhor pecou? Essa multidão de pecados essa semana? Quero saber que pecado foi esse. Né? Mas pensando bem, eu acho que rola aí. Até mesmo quando a gente vai falar da inteira santificação, vamos tratar dela, porque trata da graça, da salvação, desse aspecto, semana que vem. A, a gente sabe que ela é aquilo que é possível dentro das limitações da própria humanidade, né? Então, o que Wesley chama de inteira santificação é o coração com amor, né? E mesmo às vezes um pai que ama erra na medida, porque a atitude dele. Então existem erros que nós cometemos, que a gente poderia chamar de pecados, mas que são cometidos por amor, que são cometidos sem intenção de prejudicar, cometido na ignorância, cometido uma série de coisas que só Deus sabe avaliar adequadamente. Então, o que se espera de nós é o que o Wesley falou, uma perfeição cristã que não é uma perfeição angelical, que não é necessariamente uma perfeição divina, que tem as suas limitações, que é, de fato, procurar tratar os outros como gostaria de ser tratado, é a lei áurea, né? E a lei de ouro de nosso Senhor Jesus Cristo. E por aí vai, né? É a intenção do amor, mas agora não é isento de erro, não é isento. Continuamos, mesmo santificados, digamos assim, andando em santidade, necessitamos de que o Senhor lave os nossos pés. Pedro fala, quero um banho completo. Aí Jesus fala assim, não, você já recebeu um banho completo. Você já foi lavado. Agora só que o seu pé fica empoeirado ao caminhar nas estradas da vida. Você precisa. Ele vai lavar os pés. Então, olha só a graça de Deus. Nos dá um banho completo, e à medida que a gente caminha depois, ele mesmo vem e lava os nossos pés, se confessarmos os nossos pecados. Agora, João fala assim, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a ideia é que nós estamos andando na luz. Nós estamos andando na luz. Mas mesmo andando na luz, nós estamos sujeitos a tropeços. O Tiago diz assim, nós tropeçamos em muitas coisas, né? Mas aí ele fala assim, que com o auxílio de Deus, nós podemos não tropeçar. Ele mesmo diz essas duas coisas doidas, né? Nós podemos não tropeçar, não tropecem, mas nós tropeçamos. É meio isso. João, olha, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
se pecar. Então, o pecado deve ser mais um acidente de percurso. Não é a tônica da nossa vida. Nós andamos na luz e não nas trevas. Então, é meio isso. Mas mesmo andando na luz, estamos sujeitos a tropeços. Tropeçando, não ficamos caídos, confessamos e continuamos a andar em pé. Né? Essas coisas vos escrevo porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Mas se disser que não tem pecado, é mentiroso. Ó, aí você olha tudo isso, mas tem vencido o maligno, está vivendo em santidade. Mas se disser que não tem pecado em absoluto, também é mentiroso. Mas se andarmos em pecado, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Confessamos e somos perdoados. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tudo isso na primeira epístola de João. Então, entenda que a gente vive sambando aqui, nesse sentido. Em santificação, na luz, mas não numa impecabilidade, não num estado de impecabilidade. Estamos sujeitos a pecado, mas não é para andar em pecado, é para andar em vitória, com força, com poder, com a graça de Deus. Amém? É isso aí, turma boa. Fica para a semana que vem, então, um tratamento mais específico sobre a questão da santificação, como essa graça de Deus e essa salvação atua na era presente, nos libertando das correntes do pecado e nos dando poder para viver uma vida nova. E a gente já começou falando um pouco sobre ela agora. Deus abençoe, uma boa noite para vocês, descanso, paz e até a próxima. E dúvidas, coloquem lá também no grupo e tudo mais. Valeu. Valeu, Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Valeu, gente. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Valeu, hein? Amém. Igualmente.